refletir sobre a morte, a propósito da morte de Jesus e da morte que experimentamos em nossas vidas. Por isso hoje quero refletir com você, que já sentiu, experimentou a dor da morte nas suas mais variadas formas. E também com todos vocês que, de uma certa forma, haverá um dia de experimentar a dor de ter que devolver alguém para Deus. São Francisco, no seu mais alto ponto de espiritualidade, ele chamou a morte de Irmã Morte. Por isso, eu como franciscano, diria que morrer é um esperançar. Esperançar para os que vão e esperançar para nós que ficamos. Perguntas, no entanto, permanecem sempre em nosso coração. Por que morrer? Para que morrer? Será que Deus nos abandona na hora da morte? Será que Deus abandonou Jesus na hora da sua morte com o seu grito, meu Deus, para que me abandonastes? Neste sentido, eu gostaria de pensar aqui também na dor pandêmica de mais de 300 mil brasileiros, de milhões de mundo afora. Nossos sentimentos para você que está vivendo este momento de dor. Para nossa reflexão, eu quero tomar a narrativa da paixão de João 18, capítulo 1, versículo 19 a 47. Os pormenores desse texto são muito conhecidos. Eu poderia dizer para você que, por exemplo, que nesse texto de João, Judas não beija Jesus, que o eu sou de Jesus dito a Pilatos nos remete ao eu sou na revelação no Sinai. São esses detalhes, mas eu gostaria de pedir a você permissão para ater-me somente no grito final ou na fala final de Jesus no momento de sua morte na cruz. Quando ele, conforme a narrativa joanina, diz, está consumado, tudo está consumado. João não fala do grito de dor, como os evangelistas Marcos e Mateus. Aliás, em João, Jesus nem morre, ele diz, tudo está consumado. Por isso, eu quero recorrer a Mateus e a Marcos para explicar este momento da morte de Jesus na cruz e o seu sentido. Retomemos primeiro uma outra reflexão, ou aliás, dando continuidade à nossa reflexão. Como seres humanos, nós vivemos o eterno paradoxo de ter que viver e de esperar a morte, de realizar sonho e de conviver com a derrota, de dar e de receber, de fazer algo em função de uma recompensa, de sofrer e de se alegrar. Podem parecer coisas opostas, dicotômicas, mas não são. Esta é a condição humana. Condição que, aliás, é uma grande viagem de trem. Durante esta viagem, uns sobem, outros descem, outros trocam de vagão. Mas há aqueles que descem para sempre. Eles morrem, eles saem do nosso convívio familiar. Assim foi com Jesus. Ele viajou conosco e um dia voltou para a casa do Pai. No momento final de sua presença, de sua pregação na cruz, Jesus deu um grande grito. E esse grito foi expresso por Marcos e Mateus da seguinte forma: meu Deus, para que me abandonastes? João diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E João diz, está consumado. Há uma lógica aí na morte de Jesus na cruz. O grito, a entrega e o compromisso, isto é, a compreensão do sentido da morte como esperança. Em Lucas e João, Jesus é mais divino que humano. Ele não parece sentir a dor, como em Marcos e Mateus. Explico-me melhor. Veja que traduzi não para quê, mas não por quê, mas para quê. Jesus gritou em aramaico, Eloá, Eloá, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mateus traduziu por Eli, para hebraicizar, o aramaico para a sua comunidade formada por judeus. Mas Eli ou Eloi quer dizer meu Deus. Lama em hebraico, que é uma língua próxima ao aramaico, é lemá, mas também lama. Jesus disse lama, seguido de sabachthani, que quer dizer me abandonaste.
E lama, lemá, vem da junção da partícula interrogativa ma com o complemento le, podendo ser traduzido também por porquê. Isso pode ocorrer tanto no hebraico quanto no aramaico. O uso do para quê, na verdade, do porquê e do para quê. O porquê nos remete ao passado e o para quê nos remete ao futuro. Esta frase dita, então esse é o verdadeiro sentido que devemos nos ater. Esta frase, porque, meu Deus, por que me abandonaste, era muito conhecida entre as pessoas. Ela relembra o Salmo 22, 2. A pergunta do porquê da morte, de uma pessoa querida, é uma pergunta, eu diria assim, quase que sem resposta. Então, quem pergunta pelo porquê de uma pessoa querida faz perguntas sem respostas. Eu podia ter evitado esse acidente, eu podia ter sido mais cuidadoso com ele, com ela, eu podia ter perdoado mais, eu poderia ter dado e recebido o perdão. Eu podia, mas não posso mais. Ela morreu, ela se foi. Agora, quem muda a pergunta e diz para quê, se lança para o futuro, não mais justifica a morte, mas dá um novo sentido para ela. E a resposta era o seu momento, fiz tudo o que tinha que fazer, a amei em vida, seguirei em frente. Mudando a pergunta, a morte ganha então um novo sentido. E aí o luto termina. Jesus, na hora da sua morte na cruz, com o seu grito, entendeu que a sua morte era redentora, salvaria muitos, levaria muitos para a casa do Pai, até um ladrão que se converteu. Por isso, Jesus morreu entregando o Espírito e acreditando que tudo estava consumado. Caros, mais uma palavrinha sobre a morte. Nesse momento pandêmico de nossa história, a morte, que estava esquecida, muitos nem dela queriam falar, voltou a fazer parte do cardápio do nosso dia a dia. O que vemos é uma paixão, um calvário vivido nos hospitais, nas casas, mundo afora. Jesus novamente vive a sua paixão nos infectados, nos seus parentes, na ação de profissionais de saúde que fazem de tudo para salvar uma vida. Deus os abençoe, gratos por tudo isso. Estamos vivendo sim uma dor coletiva. Agora, nesse calvário, vale a pena a pergunta pelo porquê. Na lógica da condição humana, a morte faz parte do nosso viver. No entanto, sempre tivemos dificuldade, se há de convir comigo, de compreender o porquê da morte. Há pensadores que até sonham que num futuro próximo a ciência vai pôr fim à morte. No entanto, quando a morte chega, o coração dos que ficam dilaceram numa dor sem fim. Uma dor parece interminável. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Uma vontade de ver de novo, mesmo sabendo que nessa vida terrena, isso nunca mais será possível. Aqueles rostos de pai, de mãe, de filho, de filha, nunca mais serão vistos de forma humana, somente pela fé. E o entardecer deste momento de luto, quando ele chega conosco, quando ele fecha suas energias vitais, uma dor súbita chega com muito vigor. Eu vivi isso profundamente. Com o tempo, graças a Deus, a própria condição humana se encarrega de amenizar a dor, pois libertar-se dela, impossível. A dor se transforma em saudade, memórias de um tempo bom vivido. Quero concluir com um convite e uma mensagem de esperança para todos nós. Diante da morte, deixe de se perguntar pelo porquê e passe a perguntar para quê. Você verá que o luto vai passar e você seguirá a faina da vida numa fé em Deus e na vida. Nesse tempo de morte pandêmica, acredite, tudo vai passar. Logo, logo voltaremos ao normal. Um futuro melhor nos espera no para quê de tudo isso.
sejamos melhores do que fomos até agora. Coragem! O Deus humanado foi crucificado, passou pela paixão, foi solidário conosco na dor, no abandono e na traição. Ele venceu. Nós venceremos. Venceremos.